as portas do INSS foram arrombadas para aquelas entidades entrarem e se instalarem lá. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Volney Queiroz tem 52 anos, nasceu em Caruaru, Pernambuco. Foi eleito vereador da cidade aos 19 anos, em 1992. Foi eleito deputado federal 2 anos depois. Teve mandatos na Câmara por mais de 20 anos, sempre pelo PDT, até o início de 2023, quando se tornou secretário executivo do Ministério da Previdência, na equipe de Carlos Lupe. Com a saída de Lupe do comando da pasta em maio de 2025, foi imediatamente nomeado ministro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Volney Queiroz, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Paulo, prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa conversar aqui assuntos de utilidade pública aqui para a sociedade e poder tirar as dúvidas que você achar conveniente. Um prazer e uma honra poder estar aqui com você. Ministro Volney Queiroz, eu começo essa entrevista perguntando: até que data o governo vai ressarcir todos os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus pagamentos? Olha, Paulo, o quanto antes. Porque eu, quando fui escalado pelo presidente Lula para ser ministro da Previdência Social, aí já foi depois da deflagração da operação sem desconto, no meio da crise, ele me chamou no Palácio e fez algumas recomendações que são mantras e que eu tenho muito claras, especificamente sobre o momento que nós estamos vivendo, que foi ir às últimas consequências na responsabilização dos culpados, cuidar dos aposentados e fazer com que nenhum deles fique no prejuízo. Então essa foi a mensagem inicial. E eu estou comprometido com essa tarefa. Então, o governo tem o interesse de fazer esse ressarcimento e não deixar ninguém que foi lesado ficar no prejuízo. Portanto, para o governo, quanto mais rápido isso se der, melhor. Então, nosso compromisso é que esse ressarcimento inicie agora, dia 24 de julho, é uma pactuação que nós estamos fazendo. Espero que a gente consiga fazer o cumprimento dessa data, mas tudo indica que vamos conseguir e que a gente consiga zerar tudo até o final do ano. Agora, há no acordo que nós celebramos com o Supremo, que foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, há uma cláusula que determina um prazo de 6 meses para que o aposentado ou pensionista possa requerer o seu ressarcimento. E esse prazo será até o dia 14 de novembro. Portanto, esse prazo é mais elástico para poder receber todos os pedidos, porém, ele deixa uma possibilidade que alguém que consiga entrar somente no último dia, que ele seja ressarcido ali, talvez no comecinho do ano que vem. Mas a disposição do governo é fazer um ressarcimento rápido para virar essa página e devolver o dinheiro ao aposentado que foi lesado. Quanto isso custará? Olha, nós não temos um número preciso porque isso é feito com base em autodeclaração, ou seja, as pessoas entram lá e dizem se o desconto foi autorizado ou não. Mas estamos calculando algo em torno de 3 bilhões, que é mais ou menos um número parecido com o que o governo já tem, os órgãos de controle já têm bloqueados das associações, das pessoas físicas e jurídicas que estão sendo investigadas. Então o governo já tem um norte aí de poder também trazer esse dinheiro para ressarcir o tesouro depois do pagamento. Nós não podíamos era deixar que os aposentados esperassem, porque são demandas judiciais que levam às vezes meses e anos. Então o governo vai adiantar esse dinheiro, mas depois vai buscar esse ressarcimento para os cofres da União. Agora, houve uma estimativa da Controladoria Geral da União de desvios de 6,5 bilhões de reais no total. Há uma estimativa atualizada dos desvios? Porque esse foi o dado inicial, assim, o ponto de partida. Mas os 6 bilhões e alguma coisa era o total dos descontos, do total de anos, e considerando que todos os descontos tivessem sido não autorizados. Portanto, a partir do momento em que nós começamos a buscar as informações, começamos a identificar, primeiro, uma parte disso é autorizada, por menor que seja, mas tem que ser deduzido do valor total. Depois, há o prazo prescricional, ou seja, o governo não pode ressarcir para atrás de 5 anos, ou seja, para longe dos 5 anos. Então, digamos, o prazo prescricional que começa a valer é março de 2020. Então, março de 2020 a março de 2025. Então, todos os descontos relativos às pessoas desse período
é o que o governo vai dirigir para ressarcir. Portanto, nós fizemos ali inicialmente um comunicado a 27 milhões de aposentados, tranquilizando-os, ou seja, olha, você não foi descontado, você não precisa se preocupar, que era importante isso, porque o aposentado não sabia se tinha sido ou não. Depois, ato contínuo, mandamos um novo comunicado avisando a 9 milhões de aposentados que eles eram associados a alguma entidade e dizendo, olha, você está associado, você foi descontado de algum valor durante algum período, uns um mês, outros 5 anos. E valores que variavam, R$30, 40, 50, R$82, como foi o caso do meu sogro, por exemplo. E aí, a partir daí, nós fizemos aquela elaboração daquele calendário com o aplicativo do meu INSS, com a possibilidade de eles procurarem o aplicativo 135, que é a central do INSS, ou depois as agências dos Correios, né, que são 5.272 agências para receber. Então, começamos a receber esse contingente e aí hoje já temos 3.750.000 pessoas que já foram a um desses canais oficiais e já apresentaram a sua contestação ou a sua aquiescência, né, dizendo, não, eu fui descontado, mas foi autorizado. Só que 97% das manifestações são repudiando a associação, ou seja, estão dizendo que não foram autorizados os descontos. Os descontos associativos estão suspensos, não há nenhum desconto atualmente. Nenhum. Eles serão retomados? É importante fazer um histórico, cada vez que eu respondo uma pergunta eu procuro dar uma contextualizada para a pessoa que está ouvindo agora que não acompanha, se bem que o seu ouvinte, o seu espectador é atualizado, eu sei disso, mas o desconto associativo em folha ele teve início a partir de uma lei aprovada no Congresso Nacional em 1991. A partir de 1994 ele começou a ser efetivamente utilizado. Então, aos acordos de cooperação técnica, apelidados de ACTs, e hoje havia, quando foi deflagrada a operação, havia 42 associações cadastradas nesses acordos. Todas elas foram suspensas, todos os acordos foram suspensos e todas elas agora estão sendo investigadas. A princípio foram algumas apenas, um pouco mais de uma dezena, mas depois viu-se a necessidade de então passar um pente fino em todas elas. E o aplicativo e a forma como é feito a busca de saber se foi autorizado ou não é também uma forma de investigação, porque cada associado tem que dizer se aquilo foi autorizado ou não. Então, todos os descontos cessaram, né, por uma decisão política, e agora, depois que a gente terminar as investigações, é que a gente vai apresentar então ao governo, à sociedade, à imprensa e aos próprios aposentados um resultado para saber quais dessas associações são idôneas, elas efetivamente prestam serviço e quais são aquelas fraudulentas que foram compostas apenas com a finalidade de tirar dinheiro dos aposentados, para então fazer uma avaliação se vale a pena voltar a fazer esses descontos, mesmo a gente sabendo que existem entidades sérias, mas há um sentimento de indignação por parte do governo, por parte da sociedade e por parte do Congresso também, eu diria, quando ouvi nas audiências na Câmara e no Senado, que vão exigir, caso seja necessário voltar esses descontos, que seja num ambiente muito diferente, ou seja, com revalidações anuais, com critérios muito mais rígidos, com biometria, enfim, com checagem do INSS, do tipo de trabalho, do tipo de benefício que essa associação efetivamente traz para os aposentados e pensionistas. Enfim, critérios que possam garantir à sociedade, principalmente aos beneficiários, aos aposentados e pensionistas, que fraudes como aquela jamais voltarão a ocorrer. Esse modelo, esse novo sistema está sendo construído atualmente? Está sendo construído. Agora, eu não posso garantir a você que vai voltar o desconto associativo e nem posso dizer que é uma coisa que vai acabar porque ela existe e é a previsão legal. Mas eu posso dizer a você com certeza que há um olhar muito criterioso por parte do governo para que esses descontos voltem a acontecer somente apenas se tiver muita garantia e muita certeza de que é um sistema absolutamente seguro. Se voltar, quando seria? No ano que vem, por exemplo, pode voltar? Veja, a prioridade agora é garantir o fim das investigações. As investigações mostrem a
a seriedade de algumas instituições e a vulnerabilidade de outras, né? Então não dá para você forçar e apressar o processo, embora a gente saiba que as associações idôneas estão pagando um preço muito alto, porque a gente não pode jogar a água da bacia com a criança dentro, ou seja, a gente vai ter que ter essa responsabilidade de apresentar se há idôneas, e eu acho que há, quais são elas, né? Para que elas sejam poupadas e não sejam consideradas 41 entidades fraudulentas. Então, mas isso só quem vai demonstrar são as investigações, os órgãos de controle, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas não vai ninguém preso não? Eu digo, olha, isso não é uma tarefa do ministro da Previdência Social, isso é uma tarefa da Polícia Federal, cada um cuida da sua atribuição. A minha é a da proteção social, é garantir que a gente possa restabelecer a confiança, o crédito no sistema previdenciário brasileiro, que é centenário, né, no INSS, que tem 35 anos, que é um órgão que paga mais de 77 bilhões de reais, ou seja, injeta na economia das cidades por mês, é mais de 1 trilhão de reais por ano, e eu vim agora de uma audiência na Polícia Federal. Fui lá visitar o doutor Andrei com delegados e levei a direção, a autodireção do Ministério da Previdência para colocar o Ministério à disposição da investigação, dizer que nós estamos querendo construir um ambiente de colaboração para que a gente possa abrir o máximo possível de dados e receber da Polícia Federal também sugestões que possam dar garantia por parte deles, ou seja, da visão da Polícia Federal de quais são os pontos vulneráveis dentro do nosso Ministério. Lembrando que a gente já fez o lançamento de um plano de integridade agora, no mês passado, que é uma governança maior, uma transparência maior, o que se chama hoje em dia de compliance, né? Para poder garantir essa governança, que essa governança garanta mais segurança a todos esses critérios e a todos esses processos. Nessa reunião hoje na Polícia Federal, além do aspecto simbólico das apresentações, foi acertada alguma coisa? Não, foi acertada uma agenda, né, um calendário, vai ter uma reunião técnica entre os nossos órgãos. Já tem uma área nossa que tem interseção direta com a Polícia Federal. Nós temos uma força-tarefa previdenciária. Ela já funciona há 27 anos. Então, só esse ano, acho que foram 23 ações, 28 ações conjuntas, com prisões em flagrantes, com busca e apreensão. Então, eu agora estou fazendo até questão de divulgar cada uma delas nas minhas redes sociais, para poder demonstrar que onde tem muito dinheiro, onde tem 1 trilhão de reais por ano, tem muita gente querendo meter a mão naquele dinheiro. Então, é preciso haver um reforço dessas ações para que a gente tenha a garantia de que a inteligência, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão estar atuando sempre para que a gente tenha o máximo de segurança nesse processo. Então, deve haver na próxima semana uma reunião, a Polícia Federal, a direção já comunicou que tem sugestões a fazer, que tem relatórios prontos e nós estamos aí de braços abertos e de ouvidos bem atentos para receber essas recomendações e implementá-las de pronto. Perfeito. Ministro, em 2019 e 2022, o Congresso votou leis sobre regras que adiaram e depois eliminaram a checagem de autorização desses descontos. Exato, as revalidações, né? Exatamente. O senhor era deputado nessa época. Exato. Como o senhor votou nessas ocasiões? É importante contextualizar isso, esse é um ponto que eu acho muito bom sempre esclarecer. Nós recebemos uma demanda em 2021, que foi uma resolução do Conselho Nacional de Previdência na época, e eu era líder do PDT, e nunca tive muita familiaridade com esses assuntos previdenciários, desconhecia os descontos associativos, não era um ambiente que eu era familiarizado. Mas eu recebi, enquanto líder, uma solicitação baseada nessa resolução do Conselho Nacional de Previdência que pedia que a revalidação que aconteceria em 2021, em dezembro de 2021, ela acontecesse somente em 2022. Porque nós estávamos dentro de uma pandemia, o nosso campo político, digamos assim, sempre defendeu o isolamento social, o distanciamento social como forma e as vacinas, né, como forma de conter aquela epidemia. Então, a gente sugeriu ao relator que fosse postergada por 1 ano. E aí não foi nem preciso votar. Essa emenda que nós assinamos, ela nem foi votada, porque o relator já entendeu que era uma medida racional e necessária. Então, naquele ano, não houve revalidação. Ela
passou a ficar prevista para 2022. Em 2022, houve um consenso, mas foi apresentado pelo governo, uma medida provisória, acredito que foi uma medida provisória, que foi extinguindo definitivamente as revalidações. E aí houve um acordo na Câmara e todo mundo votou a favor. Ali foi uma medida consensual. Mas isso não era o projeto original, isso foi alterado na Câmara, Foi alterado na Câmara, exatamente. Então foi o Parlamento que decidiu ali por acordo fazer, dar fim às revalidações. E eu acho, hoje, olhando para trás, foi um erro do Parlamento, né? Nós não tínhamos ideia do que isso geraria e nem dos interesses que estavam colocados quando aquilo foi votado, né? E todos votaram em conjunto? Ali foi um consenso. Eu fui depois... Tudo isso a gente depois vai ver com calma, né? Essas coisas acontecem no processo legislativo e na medida em que isso foi revelado, por exemplo, essa apresentação da emenda eu nem me lembrava. Aí fui buscar, eu apresentei essa emenda como, em que situação, porque são... Claro, dezenas de projetos que vão a votos a cada dia, o líder tem que estar por dentro de tudo, tem que estar acompanhando tudo, ainda tem a tarefa de orientar a sua bancada a respeito de cada uma dessas votações. E aí eu fui recuperar. Mas por quê? Foi apresentado por quem? Eu fui acompanhado pelo líder do PT na época, que era o NVR, e pelo líder do PSB, que era o Danilo Cabral. Até conversei com o Danilo Cabral ontem, que é o superintendente da Sudene, hoje, dizendo a ele, nós assinamos conjuntamente. E expliquei a ele que nós tínhamos uma ata do Conselho Nacional de Previdência Social que nos respaldava, por isso que nós fizemos isso e ele não sabia. Então, ele levou essa informação. Mas foi nesse contexto, então, que se deu o fim das revalidações. Mas eu acho que agora, se esses descontos voltarem, eles voltarão obrigatoriamente, e essa será a minha posição, com revalidação anual. Certo. Quando era secretário executivo da Previdência, antes do cargo atual em que o senhor está, o senhor participou de reuniões com representantes de entidades que agora estão sob investigação. Perfeito. Em algum momento, o senhor desconfiou das práticas dessas organizações? Não, jamais. Jamais desconfiei. E houve digamos assim, uma menção a fraudes ali em 2023 de uma conselheira que ela falava assim, ela não falou nem de fraudes e nem fez uma denúncia. E, aliás, o sindicato dela própria hoje está sob investigação, porque há também descontos não autorizados na associação dela. Mas ali me parecia muito mais uma disputa entre as associações, para quem perdeu filiados para quem. E é bom aí eu contextualizar um pouco que o Conselho Nacional de Previdência Social, esse que eu não fazia parte quanto secretário executivo, porque eu não tenho direito a voto, eu era apenas o substituto do ministro, ou seja, se o ministro se levantasse para dar uma entrevista ou se ele se ausentasse da reunião, eu presidia e, nesse caso, eu tinha direito a voto. Mas ali eu ficava apenas como reserva, né? Só era chamado se o titular saísse. E existe uma composição quadripartite. Tem o governo, que é representado, e o INSS faz parte dessa representação. Há o setor patronal, que está lá, a FEBRABAN, está CNC, está... federações e representantes patronais. Do lado esquerdo estão os representantes laborais, né, de sindicatos de trabalhadores e os representantes dos aposentados. E há um clima de cordialidade ali e essas reuniões são longas e acontecem mensalmente. Portanto, se houvesse qualquer tipo de destaque para um tipo de fraude dessa magnitude que nós vimos depois, isso teria sido observado por todo mundo. Então, na hora que alguém fala de uma divergência ou que pede, como foi o caso dela, para ver as curvas de crescimento de cada associação, eu que estava ali como assistente, imagino que aquilo está sendo verificado pelo INSS, está o procurador-geral, está o presidente do INSS, que depois da reunião pode haver uma cobrança direta entre as pessoas das associações para os membros do INSS, cobrando providência e tal. Então, você tem certeza que aquilo vai ser dado consequência àquilo. Depois que passa aquilo e que se traz para um ambiente pós-operação, operação sem desconto, com a magnitude de bilhões de reais desviados, com milhões de pessoas fraudadas, aí é que se vê o tamanho que aquilo tinha. Mas antes da operação sem desconto, eu não tinha a menor ideia de que houvesse essa magnitude dessas fraudes. É uma coisa que todos nós ficamos indignados. Por coincidência, eu estava de férias na semana da operação sem desconto, tive que voltar às pressas de Pernambuco para cá.
E aí fui surpreendido também por todas as informações que a operação revelou. E aí eu acho que é importante ressaltar que houve sempre uma decisão política, porque governar é fazer essa decisão política. Então, há uma liberdade muito grande que o presidente da República sempre deu para que esses órgãos de controle pudessem agir, pudessem efetivamente fazer o seu trabalho, né? Diferente de momentos anteriores, onde havia um certo cerceamento desses órgãos de controle. Então, a Polícia Federal tem ampla liberdade para investigar, a Corregedoria Geral da União, a Controladoria Geral da União sempre teve essa liberdade, e o ministro Vinícius Carvalho foi peça fundamental nisso tudo, porque ele liderou essa investigação com a autonomia total do presidente e doa quem doer. Então, enfim, as investigações continuam, as fases da Polícia Federal também continuam, né? Está no processo de coleta de dados e análise desses dados, mas com certeza nós vamos sair desse processo todo bem melhores. Assim, eu espero que a gente tenha usado isso tudo, esse fato lamentável que indignou a sociedade brasileira e o governo e o presidente da República era um homem indignado. Todas as vezes que eu tratei com ele especificamente sobre esse caso, ele deixava transparecer uma profunda tristeza e indignação com isso, porque é um contingente que ele sempre procurou proteger, que ele tem muito carinho e que ele está inserido, né? Que ele é uma pessoa de idade, então ele sabe, e é uma pessoa que passou muita dificuldade na vida, ele sabe da vulnerabilidade dessas pessoas, que são hiper vulneráveis, né? No caso, aposentados e pessoas que são pensionistas, e essa indignação fez parte de tudo isso, e eu tenho certeza que, ao fim de tudo, nós vamos procurar melhorar os processos e procurar, sobretudo, ressarcir o dinheiro para quem foi lesado. Isso acontece nos próximos dias e nós vamos anunciar esse calendário com muita alegria, graças a Deus. Espero virar essa página, restaurar essa credibilidade no INSS, na Previdência Social e trazer boas notícias para aqueles que são ou aposentados e pensionistas, ou seja, que já recebem os benefícios, ou os contribuintes, que são mais 60 milhões de pessoas que integram esse conjunto da Previdência, que um dia esperam poder receber, né, o seu benefício depois de adquirir a condição de beneficiário por tempo de serviço ou por tempo de contribuição. A CPI do INSS, que começará a trabalhar no Congresso no próximo semestre, vai ajudar ou atrapalhar as investigações? Olha, eu espero que não atrapalhe. Eu, assim, em tese, defendia que a CPI acontecesse, porque eu acho que, como eu fui parlamentar por muitos anos, eu já vi CPIs darem bons resultados, mas também, como eu fui parlamentar durante muitos anos, eu já vi CPIs darem péssimos resultados. Sobretudo, me preocupa algumas questões que eu sempre tenho falado. Primeiro, assim, o vazamento seletivo de informações. Hoje, você tem alguma informação da Polícia Federal sobre quem são os investigados, sobre alguma coisa? Você não tem, né? Não. Eu também não tenho. Eu sou ministro da Previdência e não tenho. Ninguém tem, só os órgãos de controle. Mas a CPI vai ter acesso às investigações, à totalidade dos dados, de tudo que foi levantado até agora. Então, é um risco que algum parlamentar de um campo político queira vazar contra o outro uma coisa específica, ou que o campo oposto, enfim, vaze alguma coisa com a finalidade de desgastar aquela outra corrente política, e eu acho que isso não é bom para a sociedade. Depois essa briga de narrativas de que onde foi que começou, quem tem culpa, quem não tem e tal, que também eu acho que não é válido. E, por fim, que a CPI chegue à conclusão de que não pode ressarcir agora por um motivo ou por outro e que isso atrapalha o ressarcimento. Então, eu tenho medo que atrapalhe as investigações porque vaze alguma coisa que não era para vazar e que, de alguma maneira, ocorra o atraso do ressarcimento, que era a coisa que a gente menos gostaria de ver, porque a gente quer que o ressarcimento aconteça o mais rápido possível. É uma decisão do presidente Lula de fazer esse ressarcimento, sempre houve. Agora, desculpa, por que pode atrasar o ressarcimento? Não, porque a CPI poderia encontrar alguma razão, e há também aí uma votação do crédito extraordinário que vai acontecer no Congresso, então, que a disputa política ela possa, de alguma forma, atrasar o ressarcimento, que é o que a gente não gostaria que acontecesse. Mas é um instrumento legítimo do Parlamento, embora eu diga o seguinte, veja, e veja se você concorda comigo, e você que está me ouvindo em casa,
veja se esse meu raciocínio tem lógica. A CPI, ela é um inquérito conduzido por parlamentares. Então, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Um inquérito conduzido por parlamentares. Por mais capacidade de investigação que um deputado ou senador tenha, eu acho que dificilmente ele vai conseguir ter algum dado diferente do que a Polícia Federal já conseguiu, ou que a Controladoria Geral da União já conseguiu. Portanto, vai ser uma investigação que já ocorre dentro do que foi investigado, ou seja, ela vai só lidar com o que já foi coletado. Não há novidades que a CPI possa incrementar, possa trazer, possa elucidar. Então, eu acho que ela não vai ser assim muito producente, mas é um ambiente legítimo, o Congresso Nacional tem total legitimidade para propor e eu espero que a gente que eu digo governo, vai ter o dever de esclarecer todos os dados, fornecer todas as informações, vamos fazer isso com toda presteza, mas vamos aproveitar também a CPMI para esclarecer quando foi que isso tudo começou. E isso não começou agora, começou nos governos passados, então nós recebemos uma herança que foi o acontecimento das fraudes, né? Mas cresceu muito agora, no governo atual. Verdade, porque houve razões para que isso acontecesse e isso vai ser muito bem elucidado justamente na CPMI. Mas teve um momento em que as portas do INSS foram arrombadas para aquelas entidades entrarem e se instalarem lá. Entidades que foram constituídas unicamente para fraudar. Elas não têm sede, elas não têm sócios, elas não têm patrimônio, elas não têm nenhuma prestação aos beneficiários, ou seja, essas especificamente foram feitas só para meter a mão no bolso do aposentado. E a maior parte delas foi exatamente naquele período de 19 a 22. Ou seja, isso não começou no governo do presidente Lula, mas teve fim no governo do presidente Lula e é o nosso governo que vai fazer o ressarcimento aos aposentados. Ministro, o INSS terá 500 novos médicos peritos. Se Deus quiser. Quando que eles vão ser contratados? Eu espero que eles comecem a trabalhar agora no dia 1º de agosto. Mas é o que vai acontecer? Estamos na fase final, né? Os aprovados já foram anunciados. Nós fizemos, tem alguns critérios, né? Isso vem, o concurso foi feito no finalzinho do ano passado, cumpriu todas as etapas. Agora, no final do mês de junho, nós cumprimos a última etapa. Há 250 classificados da primeira chamada, um cadastro reserva de mais de 250, e a gente só pode chamar o cadastro reserva depois que a gente chama o primeiro contingente, mas o presidente Lula já garantiu que vamos chamar os dois, então já há garantia de 500 novos peritos, é uma coisa relevante, porque o último concurso que aconteceu foi 15 anos atrás. Nós tínhamos 6 mil e tantos peritos, hoje há pouco mais de 3 mil, então metade do contingente. Você veja que coisa curiosa. 35 anos atrás, quando o INSS foi criado, havia 20 milhões de beneficiários, 20 milhões e 40 mil servidores e 6 mil peritos. Agora, 35 anos depois, há 41 milhões de beneficiários, ou seja, dobrou o número de beneficiários e diminuiu o número de funcionários de 40 mil para 20 mil e o número de peritos de 6 mil para 3 mil. Então, a gente aumentar agora em 500 significa um contingente importante para a gente enfrentar um outro ponto que você, com certeza, vai me perguntar, que é sobre a fila do INSS. Então, isso é uma medida efetiva para a gente fazer o enfrentamento da fila, que é um desafio e que é um compromisso do presidente Lula. Eu assisti essa promessa dele enquanto era deputado federal. Eu era líder da oposição ao governo passado, estava no plenário, na posse do presidente Lula, e ele disse que um dos pontos era zerar a fila do INSS. Então, se é um compromisso do presidente, é um compromisso nosso também, e a gente vai zerar essa fila. Mesmo considerando, desculpe interrompê-lo, que são mais de 1 milhão de pedidos novos a cada mês que chegam no INSS. Então, é uma fila que alguns dizem, não, mas então não tem como acabar a fila, porque se entra 1 milhão de pedidos a cada mês, você não tem como acabar. Mas aí a gente não mede pelo número de pedidos, a gente mede pelo tempo médio de espera, que é o TME, que é um índice que a gente tem. Então, o TCU estabeleceu ali em 45 dias. Em 45 dias, o prazo razoável, aceitável, para que o cidadão, entrando com um requerimento, ele possa ter a resposta do INSS. A gente chegou a diminuir de 45, depois a gente
por conta da greve, por conta da demora para a aprovação do bônus, por conta da demora da aprovação da LDO, a gente saiu um pouco dessa meta, mas a meta é que a gente diminua sempre dos 45 dias. Quando a gente diz 45 dias de média, é importante a gente dizer que vai ter lugar que vai ser 6 dias, 7 dias, mas vai ter lugar do Norte, Nordeste, que vai ter 80, para ter essa média de 45. Então, não é justo também que alguém fique 80, 90 dias esperando uma perícia ou esperando uma resposta do INSS. Portanto, quanto menos de 45 dias, mais próximo do ideal possível, e a gente vai estar focado com essa meta. Já há também 300 técnicos, além dos peritos que estão sendo incorporados, analistas técnicos estão sendo incorporados também pelo concurso geral do MGI, e é mais um reforço no contingente de funcionários do INSS. Há plano de aumentar outros segmentos de funcionários para reduzir a fila? Meu sonho é que sim, mas há um cobertor que é curto, você sabe disso. Se a gente propõe aumentar o número do contingente do INSS ou da Previdência Social, automaticamente já vai haver uma crítica que está aumentando a despesa, que está aumentando o custo da máquina, que está aumentando o ponto de vista fiscal, que vai estourar a meta. Então, tem sempre uma repercussão. O nosso desafio, mas eu sou o cara da proteção social, então eu vou ser sempre aquele que quer mais funcionário para o INSS, para a gente atender melhor, mais rápido, botar mais gente para dentro, porque eu sei que é importante a gente fazer o atendimento àquela pessoa que tem direito ao benefício. Então, quem tem efetivamente direito a ser protegido socialmente, eu acho que nós temos o dever de acolhê-los e fazer com que eles tenham a aposentadoria concedida, o BPC concedido, é uma responsabilidade nossa. A fila está em quase 1,5 milhão de pedidos. Já teve maior, teve uma queda pequena, tal, mas em relação ao ano passado ela está muito maior. Quando que ela vai, o senhor falou que a meta é zerar, quando que vai zerar? Ela está maior do que o ano passado, mas está muito menor do que nós recebemos em 2023, porque no governo passado havia um represamento proposital, ou seja, se represava a fila, não era nem por incapacidade ou por incompetência, era uma decisão política de economizar, ou seja, represa para você conceder menos benefício para poder sobrar dinheiro no final do ano. E o presidente Lula não concorda de jeito nenhum com isso, ao contrário. A orientação do presidente é reconhecer direito para quem tem direito. Agora, o direito tem que ser reconhecido na medida de quem tem. E a gente não pode admitir que quem não tenha direito receba, para poder garantir o direito de quem tem. Então, nós estamos fazendo uma política muito justa, muito austera com relação a isso, para que o sistema só seja acessado por quem merece, mas não há, de forma nenhuma, o interesse nosso de fazer um represamento artificial. Eu espero que a gente consiga trazer índices melhores agora, já na próxima parcial. Então, Desculpa uma correção, eu falei errado. O número está perto de 2,5 milhões, não 1,5 milhão. Isso, mas é um número que rapidamente a gente pode colocar dentro de um patamar mais representativo com relação ao tempo médio. Porque é um tempo meio artificial, porque não há uma fila física, não tem 2,5 milhões de processos em fila. Alguns desses são repetidos, há pessoas que entram com um requerimento, depois entram com outro requerimento no mês seguinte, então que fazem uma coisa artificial. Mas o importante é que a gente tenha ter claro que o tempo médio de espera tem que ser abaixo dos 45 dias. E isso vai estar quando? Rapidamente. Eu espero que quando esses peritos começarem, há um programa que nós fizemos de distribuição desses peritos para atacar justamente as áreas mais sensíveis, são o Norte e o Nordeste. Então, praticamente 60% dos peritos vão para o Nordeste, onde nós temos o tempo médio totalmente desregulado. Assim, lá é muito maior o tempo médio de atendimento. Então, a gente espera ter notícias já agora, do mês de maio, que a gente vai anunciar agora em julho, que eu espero que a gente já aponte um declínio dessa fila, e eu espero que muito brevemente possa voltar aqui a falar com você com notícias melhores, com melhores indicadores e com notícias mais animadoras. Ministro, um estudo da FGV mostra que os microempreendedores individuais, os MEIs, aumentarão o déficit da Previdência em quase R$1 trilhão nos próximos 70 anos. O que é possível fazer para reduzir esse impacto? Olha, quando você fala assim nos próximos 70 anos,
eu estou preocupado em reduzir esse impacto assim até o ano que vem, porque que é a minha tarefa. Então, eu concordo, estou apenas descontraindo com você aqui, mas eu concordo que a gente tem que olhar para frente e saber para construir um modelo sustentável. Quando a gente pensa em previdência social, a gente tem que fazer um modelo que seja sustentável a longo prazo. E aí sua pergunta faz todo sentido. Veja, o desafio do governo é trazer cada vez mais pessoas para a formalidade, para a contribuição, né? Esse é o desafio do governo. Os microempreendedores individuais, eles têm uma contribuição diferenciada. É a forma de você trazê-los para minimamente contribuir com o sistema. Mas se você acha ruim que eles tenham uma entrada que causa um déficit, muito pior é que ele não contribua com o sistema e vá inevitavelmente para a proteção social total, que é a rede de assistência social, que sai da mesma conta. Então você não bota o microempreendedor individual, ou melhor, acha que é um prejuízo que ele causa, mas você imagine se ele não fizer nenhum tipo de contribuição, não tiver nenhum tipo de previdência, na velhice o que é que vai acontecer com ele? Quer dizer, esse prejuízo é ruim, mas poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. É um raciocínio que eu compartilho com você, porque automaticamente nós vamos colocá-lo na assistência social. Ele vai receber algum tipo de benefício do governo. Mas então algum prejuízo sempre haverá? Sempre haverá, mas é um prejuízo que é, digamos assim, relativo. Porque, eu vou dizer de novo, eu sou o cara da proteção social. Veja, Paulo, me permita dizer, nós não podemos pensar assim de forma fria. Não, ele não contribuiu, então deixa ele não vai ter proteção social quando tiver velho. Tá bom. Então aí não vai também ter Bolsa Família, esses negócios todos que protegem as pessoas aí, que pagam isso, o governo não tem dinheiro para tanto, vamos restringir isso e tal. Então vamos andar na rua com legiões de famélicos, de pessoas miseráveis andando pela rua, e não adianta você ter um carro bom, uma casa boa, e você andar com gente passando necessidade pelas ruas do Brasil inteiro. Então, o nosso compromisso tem que ser dos que têm mais, escolaridade, dos que têm mais oportunidades, dos que têm mais privilégios, é sempre ter um olhar para o conjunto da sociedade. Eu vou ser sempre a pessoa que faz esse discurso. Lógico que o nosso time, o time do governo, vai ter mais aqueles que veem a questão fiscal, que veem a sinalização para o mercado. Então, é normal que isso aconteça. É a Fazenda. A Fazenda faz esse papel. E vocês conversam com eles? Sim, aí eu brinco sempre o seguinte, nós somos um time. O ministro Haddad é aquele cara que está lá na frente fazendo gol. Às vezes quem faz gol, mas às vezes quem faz as medidas mais austeras, é quem cobra mais rigor orçamentário. Eu sou a pessoa da proteção social, eu estou defendendo o meu lado, que eu sou da zaga, eu estou na zaga. O ministro Rui é o cara que é o capitão do time. Uma hora ele diz, o time tem que ir mais para a retranca, outra hora o time tem que ir mais para o ataque. E o presidente Lula é o técnico, que pode mudar a estratégia do jogo, que pode mudar, inclusive, o zagueiro, o atacante e o capitão, e no final todos nós vamos jogar com o mesmo interesse, que é o interesse público. Uma hora mais para um lado, outra hora mais para o outro, mas eu tenho certeza que a linha do governo vai ser sempre a de respeitar a proteção social. O nosso governo é um governo progressista, é um governo que tem compromisso com os que mais precisam, e por mais austeridade fiscal que a gente tenha que ter, a gente tem que ter esse olhar social. E eu sou ministro de uma pasta que tem nome e sobrenome, tem família, que é a proteção social, a previdência social. Então, esse ministério ele tem sobrenome, e é com esse sobrenome que eu estou comprometido. A Previdência e a Fazenda estão discutindo nesse momento alguma medida para reduzir o déficit? Eu sempre recebo essa pergunta, né? Se a Fazenda nos cobra a redução de gastos e tal. Eu digo, olha, todo dia, não somente o Ministério da Previdência Social, quanto toda a esplanada. O ministro Haddad é uma pessoa que está com um olho muito cuidadoso com relação aos gastos da máquina pública e tem um compromisso fiscal muito sério. Ele sempre faz questão de ressaltar isso. E a gente tem discutido sempre, porque como a nossa rubrica, digamos assim, é aquela mais pesada, é a mais onerosa para o Tesouro, né, que é mais de R$1 trilhão por ano, então cada percentual nosso que aumenta também o impacto nas contas do governo. Mas o ministro Haddad também tem a sensibilidade de saber que
quando são benefícios dados licitamente, que são benefícios para quem tem direito, que eles não podem ser negados. Em relação à pensão por morte e aposentadoria rural, alguma discussão sobre rever os benefícios no médio prazo? Eu acho que isso nunca passou pela cabeça do governo, assim, nunca teve incluído nas discussões do nosso governo. E nem mesmo uma reforma da Previdência, porque eu acredito que não há um ambiente agora, eu tenho sido perguntado se existe, com base nas informações que nós temos ou nos dados que são levantados, que em 2027 esse modelo chegaria a um colapso e se haveria a previsão de uma reforma ou uma mexida na Previdência agora. Eu digo, olha, eu não imagino que haja ambiente, nem clima, nem tempo para que se faça isso. Uma reforma da Previdência em qualquer país do mundo deve ser feita no início do governo, quando o governo tem gordura, digamos assim, para queimar, tem popularidade para bancar uma reforma. 2027 seria? Sim, 2027 seria um ambiente que talvez fosse propício para isso. Mas que seja, se houver necessidade de fazer, que seja uma reforma, Paulo, que não seja feita como a reforma que foi feita anteriormente, quando ela visava apenas um corte orçamentário. Ela visava apenas uma economia. Nós precisamos economizar 100 bilhões, ou nós precisamos economizar 50 bilhões. Aí você não faz com base em critérios, você não quer criar um sistema mais justo, um sistema mais moderno, você está apenas preocupado em cortar. Então, não, corta aqui, corta ali. Eu acho que isso não dá certo. Mas se a gente quiser mexer na Previdência Social, o meu voto sempre será de que a gente junte as melhores cabeças, desde o campo progressista aos mais liberais na economia, para que a gente desafie a inteligência nacional para construir um modelo sustentável, mas que tenha um modelo também que resguarde a proteção social. Mas vai ser um desafio em qualquer país do mundo. A França tentou mudar, mexer na Previdência e a população foi às ruas, houve protestos nas principais cidades, porque é um tema desafiador. A gente sabe que as sociedades graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais na nossa sociedade, então há uma pressão natural com relação à força de trabalho, que precisa ter mais gente contribuindo para poder bancar aqueles que estão vivendo mais e que precisam dessa aposentadoria. Portanto, é um desafio que está posto. Logo, logo vamos estar discutindo. Ministro, como o senhor avalia o impacto da desoneração da folha para municípios na arrecadação previdenciária? Pois é outro desafio, né? É um cobertor curto, tem sempre impacto. A desoneração da folha é um desses impactos. As renúncias fiscais são também impactantes e o ministro Haddad também fala isso, né? Quanto tem de desoneração e de renúncia fiscal dado a grandes grupos, a grandes corporações e que fazem muita falta na Previdência Social. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, tem que deixar transparente para que a sociedade participe, tenha claro isso, e que a gente possa fazer um debate onde a gente divida essas responsabilidades e quem tem mais tem sempre que dar um quião maior. Eu diria que se fosse no início do governo, se nós estivéssemos no início do governo, eu proporia que nós tivéssemos, a gente já conversou isso pessoalmente, que a gente tivesse mais clareza nas rubricas, porque a Previdência Social ela é eminentemente contributiva. Qualquer país do mundo, você contribui e você recebe aquela contribuição proporcional. No Brasil existem outros contingentes que estão nessa rubrica da Previdência e o Constituinte acertou quando colocou a aposentadoria rural, quando instituiu a aposentadoria rural. Acho que foi um acerto, foi uma coisa boa, importante, desejo que ela se mantenha, porém ela está na rubrica da Previdência. Então, não deveriam. Muitos estão recebendo e não contribuíram. Isso cria uma distorção. Eu defendo que continue existindo a aposentadoria rural. Quanto mais aposentados rurais, melhor para mim. Eu acho que os que merecem, devem estar realmente protegidos. Porém, eles deveriam estar na rubrica da assistência social, porque é uma assistência social. Aí você diz, não, mas isso não impacta em nada as contas do governo, porque no final vão sair de um mesmo cofre. Vão sair de um mesmo cofre, mas você vai ter mais clareza de qual é o tamanho do problema que se tem na Previdência. Porque quando você junta tudo isso na Previdência, fica parecendo que há um rombo, há um déficit muito maior do que o efetivamente
do que efetivamente se observa. Então, eu acho que para um novo governo, que eu espero que seja o nosso governo renovado, eu acho que a gente vai precisar ter esse olhar detalhado e se eu ainda estiver compondo o governo, que eu possa defender que a gente tenha esse debate feito no início do governo, para que a gente reconstitua esse ambiente de quem paga a quem e qual a responsabilidade de quem, para que a gente tenha um olhar mais cuidadoso e detalhado desse nosso sistema previdenciário, que ele às vezes é considerado um peso quando é o maior sistema de distribuição de renda e de proteção social do planeta. Não é pouca coisa a gente ter 40 milhões de beneficiários que recebem os benefícios do INSS e tenha mais de 60 milhões de pessoas que contribuem para um dia receber. São quase 100 milhões de pessoas, são quase 2 Argentinas, portanto, é muita coisa. E a gente precisa cuidar muito bem dele e a sociedade tem que entender que é um patrimônio do Brasil, o sistema previdenciário, e não um peso, não a GNI, que deve ser sempre considerada uma coisa ruim ou uma coisa que é pesada para a sociedade carregar, para o governo carregar, um gasto desnecessário. Não, é uma despesa que é um investimento que o governo faz e que isso mobiliza toda a economia, dá vivacidade a essa nossa microeconomia e impacta também a macroeconomia. Ministro, caminhando para o final da entrevista, o senhor mencionou novo governo em 2027, quer dizer, isso passa por uma eleição em 2026. Se o presidente Lula for candidato à reeleição, espero que seja. E o seu partido o apoiará no primeiro turno, o PDT? Com certeza, eu repito aqui porque inclusive confirmei isso hoje, né? O presidente Carlos Lupe, que é o presidente nacional do partido, sempre faz questão de reafirmar o seu apoio à candidatura do presidente Lula e eu repito isso. Então, nós fazemos parte daqueles partidos que já estão comprometidos com essa proposta de reeleição do presidente Lula e eu torço que ele seja o candidato, porque ele é capaz de unir o nosso campo e ele foi capaz de vencer uma eleição dificílima em 2022, que não foi vencida apenas pelos, digamos assim, os lulistas, foi vencida pelo um campo de centro que nunca esteve conosco, mas que esteve em 2022 porque sentiu ameaças muito sérias e muito graves à democracia e nos unimos em torno de um programa. E agora, mais ainda se faz necessário, quando a gente vê a escalada da extrema-direita em todo o mundo, que a gente consiga manter no Brasil uma agenda popular, progressista, arejada, uma agenda que tenha em vista o interesse público, e isso eu tenho certeza que nós conseguiremos com a reeleição do presidente Lula. Então o PDT está comprometido com essa agenda. E se o presidente Lula não quiser ser candidato à reeleição, houver outro candidato do PT, o PDT também apoiará? Não, isso não foi discutido, né? Aí abre-se um outro capítulo, a direção nacional, os parlamentares vão então discutir essa possibilidade. Mas todos os caminhos mostram um presidente muito bem de saúde, graças a Deus, um presidente animado, um presidente cheio de sonhos e um presidente que tem muita capacidade de continuar liderando esse nosso campo e fazendo essas transformações que a gente sempre sonhou. Nós temos índices muito animadores na economia, nós temos uma menor taxa de desemprego da série histórica, nós temos indicadores aí, o Plano Safra, que foi lançado agora com recordes de investimentos na agricultura nacional. Enfim, eu passaria muito tempo aqui enumerando esses índices, indicadores que são positivos. E o presidente Lula é essa pessoa que está animando toda essa nossa tropa para a gente continuar fazendo essas mudanças de união e de reconstrução, que são o slogan muito apropriado para o nosso governo. Então, eu torço que ele seja o candidato e que a gente possa estar junto dele fazendo todas as entregas e mostrando à sociedade brasileira tudo se conseguiu nesses 4 anos. E o senhor será candidato em 2026? Eu não me atrevo a pensar em eleição num momento desse. Eu gostaria de disputar uma eleição de deputado federal em 2026,
mas não me encontro em condições de pensar em outra coisa a não ser as tarefas que me foram delegadas. Eu estou com um maior desafio da minha vida, que é de ser ministro de Estado do presidente Lula. Entrei num momento de crise e tenho o dever com ele, com a minha biografia, com o meu estado de Pernambuco e com o povo brasileiro, de me focar nessa tarefa agora, que é, primeiro, ressarcir aos aposentados, garantir integridade, transparência nos processos do INSS, restabelecer a confiança, mas também atuar na gestão, melhorar, modernizar o INSS, a Previdência, diminuir a fila, melhorar o atendimento. A gente chegou a algumas conclusões muito importantes durante esse processo de ressarcimento, que é que as pessoas, em maior número do que nós esperávamos, estão buscando o atendimento presencial nas agências dos Correios, um índice muito, muito maior do que a gente esperava, ou seja, isso nos indicou que as pessoas estão querendo o atendimento presencial, olho no olho, então a gente tem que remodelar as nossas agências para voltar a atender com maior acolhimento essas pessoas. Então, isso tem que passar por... O INSS tem 1.700 agências, então a gente tem que reabrir essas agências, uma parte delas está fechada, outra parte está com um número reduzidíssimo de funcionários. Para isso a gente tem que reestruturar o plano de carreiras, fazer, enfim, uma remodelação disso tudo. O atendimento eletrônico só não funciona? Ele funciona, mas a gente vê que funciona como quando é o único jeito. Mas quando o aposentado ou pensionista tem a possibilidade de escolher, ele também gosta de fazer o atendimento presencial como uma forma de interação social, de falar mal do governo, de falar bem do governo, de falar de política, de falar de como é que está a vida, de perguntar como é que está a vida do outro. Isso é importante para quem tem mais de 60 anos, para o idoso, para aquela pessoa que às vezes não está mais trabalhando, que precisa conversar com as pessoas. Então, mas aí precisa contratar muita gente, né? Não, mas a gente vai ter que ter um olhar muito cuidadoso para isso. É importante esse acolhimento e o presidente, entre as tarefas que ele me deu, ele disse, cuide dos aposentados. Então, cuidar dos aposentados vai ser cuidar também desse olhar acolhedor por parte da Previdência. Ministro Volney Queiroz, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Paulo, foi uma alegria poder estar aqui com você, uma honra sentar com você aqui. Espero poder voltar outras vezes, falar com o seu público, e para mim tem sido uma experiência muito importante, muito assim, sensível poder cuidar da Previdência Social do povo brasileiro. Jamais imaginei que fosse ministro de Estado um dia, jamais imaginei que fosse ministro de Estado do presidente Lula, que é um grande líder mundial, e eu estou muito dedicado a essa tarefa e fico feliz de poder prestar contas aqui no seu programa. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de julho de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.